Sejam todos bem-vindos ao Solo Novo dos Passos do Conselho para a cerimónia de abertura da 35ª Semana Cultural das Velas. É com satisfação que devemos celebrar mais um ano de Semana Cultural. São 3 décadas e meia de cultura e muita animação que também caracterizam o início do nosso verão. Este ano com o tema Turismo e as nossas belezas naturais. Tema ligado à singularidade da nossa terra, bem como à vida e personalidade enquanto jorgenses e, em particular, polenses. Sem mais delongas, e para dar início à abertura oficial da 35ª Semana Cultural das Velas, convido o excelentíssimo Sr. Presidente do Município de Velas, Luís Silveira. Senhor Presidente do Comitê das Regiões Europeu, meu caro Dr. Vasco Carneiro, Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Velas, Sr. Diretor Regional do Empreendedorismo de Competitividade em representação do Governo dos Açores, Sr. Presidente da Associação Cultural de Velas, Sr. Presidente do Município e Assembleia Municipal de Calheta, Excelentíssima Juiz de Direito do Juiz da Competência Genética de Velas, Sr. Procurador da República do Ministério Público do Tribunal de Velas, Sr. Presidente do Município da Madalena Pico, Sr. Presidente do Município de Angra Luísmo, Sr. Vereador do Município das Lajes Pico, Sr. Vereador do Município de São Roque do Pico, Sr. Chefe de Divisão do Município da Horta, Senhoras e Senhores Vereadores do Município de Velas, Senhoras e Senhores Deputados Regionais, Senhoras e Senhores Presidentes da Junta de Freguesia e seus representantes, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, entidades eclesiásticas, civis, militares e demais entidades, minhas senhoras, meus senhores, órgãos de comunicação social, colaboradores do município de Velas. 3 décadas e meia passaram e por isso hoje, oficialmente, nesta sessão solene, damos início à 35ª Semana Cultural das Velas, naquela que é a nossa sala de visitas, o Salão Nobre do edifício dos Passos do Conselho, outrora mandado construir pelo rei Dom João V em inícios do século XVIII, por via de um imposto criado para o efeito sobre o então famoso do vinho dos Casteletes. São, pois, 35 anos de muita cultura, tradição, diversão e alegria dos residentes, mas também de todos quantos nos têm visitado ao longo dos tempos por esta altura festiva, em particular os nossos imigrantes. Se hoje aqui estamos para festejar 35 anos de Semana Cultural, é porque alguém antes teve a ousadia e deu mote à mesma. E por isso, uma palavra de gratidão a todos quantos têm contribuído para o sucesso do evento ao longo dos anos, em particular à saudosa professora Isaura Carvalho, que idealizou e concretizou a primeira edição e, por conseguinte, foi atribuído o seu nome ao lago onde hoje se realiza a nossa maior festa de verão. Esta é claramente uma aposta ganha, não só por aquilo que nos traz aos mais variados níveis, sejam eles culturais ou recreativos, mas também económicos, sendo que o investimento público no mesmo se traduz numa evidência para o sector empresarial e instituições da nossa terra. Mas não ficamos por aqui. Importa salientar a relevância que o sector do turismo tem para a economia local, o qual está em franco crescimento e que temos vindo a promover através da marca patenteada Velas Capital do Queijo. Sim, porque ter mais turistas na nossa ilha é ter mais pessoas a consumir tudo o que de bom produzimos, seja o nosso queijo, o atum, o café, o nosso pescado ou marisco, ou mesmo adquirindo o nosso artesanato local. E por isso, este ano, o tema da festa é o turismo e as nossas belezas naturais, tendo estas como ex-libris as nossas fajãs reserva da biosfera, as quais se encontram com o azul do mar, com o basalto negro das rochas e nas suas encostas as verdizantes paisagens que todos, com certeza, nos fascinam. Somos um povo com mais de 500 anos de história e um bom povo é sempre grato e reconhecido a todos os que contribuem para o seu bem comum. E por isso, uma palavra de agradecimento aos que nos têm ajudado a concretizar este evento,
nomeadamente aos nossos patrocinadores, instituições, o Governo Regional dos Açores, a Associação Cultural das Velas e uma palavra especial aos colaboradores do município e, se me permitem, e em particular aos meus vereadores e ao gabinete da presidência. E por falar em gratidão, e porque considero ser esse um dos mais nobres gestos da humanidade, muitas vezes esquecida na política, não posso, nem quero, deixar de endereçar uma palavra de amizade, reconhecimento e agradecimento ao Dr. Vasco Cordeiro, que hoje nos dá a honra de presidir a esta cerimónia e que homenageamos de seguida com a maior distinção desta edilidade, a chave de ouro do município. Enaltecer a sua cooperação, lisura e lealdade institucional para comigo e com esta autarquia durante a vigência dos seus mandatos enquanto Presidente do Governo Regional dos Açores, tendo sido determinante e que muito contribuiu para ultrapassarmos momentos muito difíceis, em particular no meu primeiro mandato, à frente dos destinos do município. Obrigado, Presidente Vasco Cordeiro. Citando o filósofo grego, Epicuro, as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Termino a minha intervenção com um desejo. Divirtam-se na nossa festa, desfrutem da boa gastronomia e da boa disposição do povo jangense e, em particular, revelense. Sejam felizes e a todos um grande bem-aja. Em 12 de fevereiro de 2020, Vasco Elídio Alves Cordeiro foi eleito primeiro vice-presidente do Comitê das Regiões da União Europeia e, nesse organismo, integrou as comissões Comissão do Ambiente, Alterações Climáticas e Energia, INAT, Comissão dos Recursos Naturais. E a 29 de junho de 2022 foi eleito presidente do Comitê das Regiões. Desempenhou o cargo de presidente do Governo Regional dos Açores entre os anos de 2012 e 2020, tendo sempre demonstrado cooperação para com este município ao longo dos 10 anos de governação e contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade da nossa terra, pelo que é de todo merecido o reconhecimento municipal na sua máxima expressão. O município de Velas pretende, com esta condecoração, perpetuar e consagrar a total lisura, prestígio e mérito na procura de solvências, numa postura de trabalho e humildade, visando sempre o melhor para os jorgenses e, em particular, para os velenses. Atualmente, no desempenho excepcionalmente relevante do cargo enquanto Presidente do Comitê das Regiões Europeu, sendo este da mais elementar justiça, tendo em conta o trabalho relevante em prol do povo açoriano. Foi deliberada a atribuição da chave de ouro deste município ao Dr. Vasco Elídio Alves Cordeiro, Presidente do Comitê das Regiões Europeu, pelo seu contributo na projeção e defesa da região autónoma dos Açores e, por conseguinte, da Ilha de São Jorge e do Concelho de Velas. Informo agora que a Sra. Maria de Lourdes Simões, chefe de divisão do nosso município, em regime de apresentação, irá proceder à leitura do auto de entrega da chave de ouro, a quem desde já agradecemos a disponibilidade e gentileza. Que mandam fazer os da Câmara Municipal de Velas de São Jorge, com memória da entrega da chave de ouro do município, a Sua Excelência o Sr. Presidente do Comitê das Regiões Europeu, Dr. Vasco Elídio Alves Cordeiro. Saibam todos, quantos a este alto líder e o conhecimento dele pertencer, que aos 4 dias do mês de julho do ano de 2024 da era cristã, nesta Vila das Velas da Ilha de São Jorge, e no Salão Nobre dos Passos do Concelho, na sessão solene de abertura da 35ª Semana Cultural das Velas, os da Câmara Municipal, senhores Luís Virgílio de Sousa da Silveira, Presidente, Marco Diociano Silva Almada, Rui Miguel Vieira de Sequeira, José Maria da Silva Ávila e Maria Cristina Matos Nascimento, vereadores, do Presidente da Associação Cultural das Velas, Sr. Mário José Soares, e na presença de várias entidades e público aqui reunido, se procedeu em ato solene de harmonia com a vibração camarária de 21 de junho do presente ano, à entrega da chave de ouro do município, a Sua Excelência o Sr. Presidente do Comitê das Regiões Europeu,
Dr. Vasco Emílio Alves Cordeiro, pelo seu contributo face ao relevante desempenho do cargo que exerce na projeção e defesa da região autónoma dos Açores e, por conseguinte, da Ilha de São Jorge e Concelho de Velas. E para ficar de memória deste ato solene, mandou a Câmara Municipal lavrar este auto, que vai ser assinado pela mesma, pelo agraciado, entidades e público presente. Presidente da Câmara Municipal de Velas, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Diretor Regional do Empreendedorismo e Competitividade, Senhoras e Senhores Deputados Regionais, Senhores Presidentes de Câmara, Presidentes da Assembleia Municipal, autarcas, entidades civis, militares, religiosas, judiciais, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta, Senhores autarcas em geral, Senhoras e Senhores convidados, caras amigas e caros amigos, eu nestas coisas apetece-me, ou melhor, sinto sempre a tentação de começar como dizia um antigo Presidente da República já há muitos anos: esta é a primeira vez que cá estou desde a última em que cá estive. E portanto é com muito gosto que estou hoje aqui convosco nesta sessão que marca o arranque da 35ª edição da Semana Cultural de Velas, um evento que se tem distinguido e que tem marcado aquele que é o panorama cultural sazonal do Triângulo e do arquipélago dos Açores. É para mim um gosto muito grande estar hoje aqui. Agradeço ao município de Velas, na pessoa do seu Presidente, Luís Silveira, o convite que me dirigiu, e saúdo também e agradeço a oportunidade que o Presidente da Associação Cultural de Velas também me dá para poder associar-me e partilhar convosco este momento de celebração, este momento de exaltação daquela que é a vida cultural deste município, desta ilha, no fundo, do Triângulo. Agradeço também, sensibilizado e reconhecido, a atenção e o gesto que o município de Velas entendeu ter para comigo. É mais um motivo que me permite reforçar o gosto que é para mim estar hoje aqui convosco. Parafraseando Meuzinho da Silveira, quando no seu testamento se dirigiu aos corvinhos: gosto da ideia de estar com gente e entre gente que na minha vida se atreveu a ser agradecida. E por isso, Sr. Presidente de Câmara, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Membros da Assembleia Municipal, quero, sensibilizado e reconhecido, agradecer a vossa atenção para comigo. A forma que eu tenho de retribuir este gesto e esta atenção é, no fundo, fazer fruto daquilo que o exercício do cargo de Presidente do Comitê das Regiões me permite conhecer, refletir e, dessa forma, partilhar convosco algumas reflexões e alguns pensamentos, digamos assim, que tenho desenvolvido fruto dessa experiência. E talvez uma boa forma de começar seja dar algumas ideias sobre o que é o Comitê das Regiões Europeu. É um organismo que conta com cerca de 700 membros, entre efetivos e suplentes, de todos os países da União Europeia, dos 27 Estados-membros, representa os cerca de 1 milhão de eleitos locais e regionais da União, constitui, no fundo, a Assembleia Política que dá voz ao poder local e regional no quadro das instituições comunitárias. É por isso, e quanto a mim, um contexto útil para, tendo em conta a diversidade das centenas de regiões, milhares de municípios da Europa, poder, estando nós numa região ultraperiférica e mesmo representando o Comitê das Regiões, muitas mais regiões do que apenas as regiões ultraperiféricas, mas podermos olhar e refletir um pouco sobre a realidade destas 9 comunidades ultraperiféricas europeias.
com uma realidade bastante diversa, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, quer ainda do ponto de vista político. As regiões ultraperiféricas apresentam-se perante a União, pelo menos desde o Tratado de Maastricht, onde, sob o dominador comum do isolamento, da grande distância do continente europeu, da fragilidade das suas economias pela elevada dependência de alguns produtos e da reduzida dimensão dos seus mercados, entre outras características, lhes foi afeto um tratamento diferenciado. O reconhecimento institucional desse denominador comum das regiões ultraperiféricas, bem como da necessidade de, face a ele, ser estabelecido um tratamento diferenciado, acontece por duas vias. Uma, pela existência da sua consagração no Tratado de Funcionamento da União e, por outro, desde pelo menos 2004, da existência de estratégias específicas que são dirigidas às regiões ultraperiféricas e que são elaboradas pela Comissão Europeia. Mas, mais do que uma análise jurídica ou institucional sobre este conceito de regiões ultraperiféricas, julgo que poderá levar para este exercício, a que me propus, a constatação, em primeiro lugar, de uma certa dualidade de abordagem que, quer nestas estratégias, quer nos discursos políticos e institucionais, tem oscilado entre a visão das RUP como regiões problema ou como regiões oportunidade. Da parte dos atores políticos regionais e nacionais, há, salvo raras exceções, a tendência não isenta de uma certa dose de irracional autodepreciação, considerar que os constrangimentos, as necessidades, as dificuldades são tantos e tão grandes que, se não houver um apoio significativo da parte da União Europeia, impertrivelmente com expressão financeira em fundos, permita-me a linguagem ligeira, mas se isso não acontecer, morremos todos. Da parte das instituições europeias, quiçá por reação, há a tendência para pintar as regiões ultraperiféricas, em alguns casos com cursos excessivamente favoráveis, quase como Édens, prémios de oportunidades, de vantagens e de potencial. Como em tantos outros domínios da vida, será talvez no meio que está a virtude. Se é certo que existem dificuldades, e que urge serem consideradas com realismo como circunstâncias informadoras de uma realidade que não pode, igualmente, deixar de ser lida à luz do percurso feito até o momento com os seus sucessos e com os seus fracassos. É certo que existem dificuldades, dizia eu, também é certo que existem oportunidades, algumas delas que estão, pelo percurso normal do tempo, a desvanecer. É a partir desta leitura que julgo ser possível elencar três desafios principais que as regiões ultraperiféricas da União Europeia enfrentam hoje e no futuro. O primeiro destes desafios está relacionado com a rentabilização da ultraperiferia no contexto europeu, para já não falar, porque não parece caber nesta reflexão, da rentabilização no âmbito dos respectivos Estados-membros. Isso daria para outra hora e meia, chegará para outra conversa, para outra conversa. Por comodismo, inércia ou simplesmente desconhecimento, a consideração da ultraperiferia parece padecer neste momento de uma relativa estagnação, quer por parte das instituições europeias, quer por parte das próprias grupos. Da parte da União, apesar do reconhecimento pelo Tribunal Europeu de que existem todas as condições para que desde logo os órgãos executivos e legisladores da União possam adotar medidas específicas para estas, parece haver uma estagnação e em alguns casos retrocesso quanto àquilo que deveria constituir uma ação proativa e abrangente sobre todas as políticas e áreas que nessas regiões têm a necessidade de, até por razões de eficácia, serem adaptadas. Por outro lado, da parte das GUP, parece por vezes continuar a insistir-se na questão simplista de mais e mais fundos, deixando passar à margem a utilidade que poderia ter a abordagem integrada, mesmo que com instrumentos já existentes, a novos desafios europeus, face aos quais estas mesmas regiões estão já numa posição de liderança ou de vanguarda ou
com especiais condições privilegiadas para os abordar. É para o que aqui releva o caso da transição climática, tendo em conta o ponto de partida quanto ao potencial que as RUP trazem já como seu património. Numa União Europeia em que a dimensão climática e outras a estas associadas, como a biodiversidade, são tão valorizadas, parece existir uma enorme margem de progressão no aproveitamento e na valorização pelas RUP daquele que constitui um dos seus principais ativos. Não me refiro apenas a uma valorização contemplativa pelo turismo, mas sim a uma efetiva e decisiva aposta nessas regiões, sejam as que se situam no continente ou no espaço do Atlântico, ou mesmo na América do Sul ou no espaço das Caraíbas, mas dizia eu de uma efetiva e decisiva aposta nessas regiões como grandes cofres verdes e de biodiversidade da Europa e do mundo. Num tempo em que tudo é mensurável, quantificável, em que tudo serve de moeda de troca para a negociação, num tempo em que essas matérias são uma nova forma de riqueza, as RUPs aparentam guardar com beatífica passividade ativos importantíssimos que parecem estar à espera que outros, desde logo os respectivos Estados-membros, os reclamem, regulem e explorem. Esta perspectiva serve para uma ligação com aquele que considero ser o segundo risco e que é o de, face a novos desafios ou a novos desafios da União, ou novos objetivos, perdão, poder ocorrer um agravamento da ultraperiferia ou a criação de novas ultraperiferias que afetem estas regiões. A transição digital ou, quando não pensada estrategicamente, a própria abordagem climática, o desafio demográfico, entre outros, são algumas das áreas que podem levar essas regiões a uma situação ainda mais vulnerável e particularmente difícil do contexto europeu. O que pretendo significar com esta afirmação é que estas são áreas em que, à partida, as regiões ultraperiféricas necessitam de uma abordagem cuidada, estratégica, implementada com determinação, tendo em vista aproveitar estes desafios para recuperarem o tempo perdido, sob pena de verem agravados os fatores endógenos negativos limitadores do seu desenvolvimento. Em qualquer uma das RUPs, a questão da demografia assume a natureza de grande desafio. Seja porque existem regiões com uma elevada percentagem de população jovem, e nestes casos os riscos residem sobretudo na incapacidade de prover à devida qualificação, com subsequente imigração jovem em busca de novas oportunidades, seja porque são regiões com um envelhecimento e despovoamento acelerados, e neste caso os riscos centram-se, desde logo, mas não só apenas, na pressão sobre os serviços de apoio social e na preparação para responder às necessidades que derivam do facto de haver uma população envelhecida. De uma ou de outra forma, todas as 9 regiões ultraperiféricas enfrentam esses desafios, os quais, e aqui retomo a ideia atrás já expandida, podem agravar a ultraperiferia já existente, ou criar novas áreas de fragilidade social ou económica, ou novos fenómenos de isolamento e exclusão. A questão, porém, reside, quanto a mim, em termos a consciência de que o impacto que essas situações têm numa região ultraperiférica é, por todos os motivos que a caracterizam como tal, exponencialmente agravado, quando, por exemplo, em comparação com regiões localizadas em territórios comuns ou continentes. É por isso que falo na criação de novas ultraperiferias. Fruto do que atrás ficou dito, desembocamos no terceiro risco. No 8º relatório sobre a coesão, apresentado há algum tempo pela Comissária Europeia para as Reformas e Coesão, Elisa Ferreira, que está a terminar agora o seu mandato, esse relatório alerta para o risco daquilo que chama a armadilha do desenvolvimento. Com este conceito, pretende caracterizar-se a situação de regiões que se revelam incapazes de manter o dinamismo económico medido por critérios como o rendimento, a produtividade ou o emprego, enquanto comparam desfavoravelmente com congêneres europeias e nacionais segundo os mesmos critérios. A situação é a este nível diversa entre as várias grupos.
No entanto, na minha leitura, considero que de uma ou de outra forma esse risco ameaça as regiões ultraperiféricas europeias com manifestações que evidenciam ter-se, de algum modo, atingido um ponto de relativa estagnação em termos de crescimento e desenvolvimento económico. Dito de outra forma, após um período de clara convergência, de melhoria de indicadores sociais e económicos, essas regiões aparentam estar numa situação em que, não obstante a manutenção e, em alguns casos, o reforço de apoio, se revelam incapazes de continuar com o mesmo ritmo de progressão. As razões para esta situação podem ser diversas, mas a solução parece residir na imperatividade de definir-se e implementar-se novas estratégias de desenvolvimento. E isso deve começar nas próprias regiões. O processo não é simples e exige algo que, nos dias que correm, parece particularmente difícil de conseguir. Uma cidadania informada, esclarecida, disponível para assumir a sua cota-parte de responsabilidade por opções estratégicas de longo prazo, as quais, por isso mesmo, não produzem resultados em meses ou sequer em poucos anos. E, não menos importante, estruturas institucionais de governação com a capacidade e com a competência necessárias para questionar, mobilizar, enquadrar, liderar essa reflexão e esse exercício. Aqui chegados, há sobretudo duas áreas que me parecem merecedoras de reflexão mais profunda. Primeira, estratégias de desenvolvimento económico implica repensar a aposta em setores tradicionais da economia dessas regiões, ou pelo menos repensá-los na abordagem que até agora tem prevalecido. Em muitos casos são setores cujo valor acrescentado é diminuto ou cujas necessidades de mão de obra se bastam com a não qualificação, a não especialização e em larga medida resultam em baixos salários. A aposta na transição digital, porque não com uma diferenciação positiva a favor dos grupos, parece-me constituir um elemento essencial dessa abordagem. Não só porque através dela se elimina ou atenua na equação de desenvolvimento económico dessas regiões uma das grandes condicionantes que é o território, que é o isolamento, mas também porque a mesma permite potenciar para a população residente, mas não só, os fatores objetivos de atratividade dessas regiões para atuais e futuros residentes. A segunda tem a ver com a imperatividade de uma abordagem inovadora quanto à questão das políticas sociais, nomeadamente educação, saúde e terceira idade. Em qualquer um desses setores, as RUP, como atrás já referimos, defrontam-se com desafios diferenciados, mas que são, em qualquer circunstância, desafios gigantescos. A relativa incapacidade das políticas de educação, não só para melhorar alguns indicadores, mas sobretudo para constituir um ativo relevante na fixação de população, é um elemento que induz, quando não mesmo impõe, a reflexão sobre o que necessita de ser feito de forma diferente em cada uma dessas regiões. Por outro lado, a pressão financeira, associada ao atual modelo de organização e prestação de algumas políticas sociais, como as relativas à saúde e à terceira idade, associada à crescente procura desses serviços e previsível aumento exponencial da mesma pelas razões que também atrás já referimos, mais do que aconselhar, impõe uma reflexão sobre a oportunidade ou urgência de reformas estruturais particularmente significativas. Se a este quadro adicionarmos a circunstância de importância decisiva dos diferentes níveis de poder e autogoverno que os grupos têm atualmente, é fácil perceber que essa é uma tarefa que deve necessariamente merecer uma reflexão urgente e aprofundada, não só da parte das comunidades ultraperiféricas, mas inclusive por parte dos Estados-membros. Com um pouco mais de 3 décadas decorridas sobre a data em que no Tratado de Maastricht o conceito de ultraperiferia obteve pela primeira vez guarida formal e institucional, parece ter chegado o tempo para um imprescindível exercício de repensar o conceito, a sua expressão, a forma como ele pode ajudar a ultrapassar fatores endógenos, limitadores do desenvolvimento e progresso desses territórios e até da sua plena integração no espaço europeu. Esse processo é impelido por uma conjuntura, quer interna nas RUP, quer externa no espaço da União Europeia, que podemos caracterizar como particularmente exigente e desafiante, para não dizer adversa. Mas esse é um processo e uma reflexão
a que as próprias clubes não devem nem podem ficar alheias. Se esta intervenção puder contribuir para despertar o interesse por essa reflexão, já terá servido para alguma coisa. Muito obrigado pela vossa atenção. Damos assim por encerrada a sessão solene de abertura da 35ª Semana Cultural das Velas, convidando todos os presentes a desfrutarem da nossa festa, da nossa gastronomia, da nossa vila e do nosso concelho. Em nome do município e Associação Cultural das Velas, agradeço a vossa presença. Continuação de uma ótima tarde e de uma ótima festa.